Olá, Gil aqui. Vou dar continuidade aí, né, a todas as questões do São Tomás de Aquino, questão um. No artigo 2 a gente viu aqui tudo que é falado na Suma Teológica sobre a música. E aí lemos os outros artigos e aí a gente está entendendo um pouquinho o que é a Sagrada Doutrina e diferenciando a Sagrada Doutrina da Escritura Sagrada. Sacra Doutrina. E aí o artigo 9 é se a doutrina sagrada deve usar de metáforas. Então eu separei um trecho do Trivium, enfim, né, tem que primeiro saber o que é metáfora para depois não estar em latim, né? Assim, se for uma parada muito interessante pra gente aqui, eu leio o artigo 9 em latim depois, né? Vem um segundo aperitivo, uma segunda rodada, ou não, não sei. Então o artigo 9 é se a doutrina sagrada deve usar de metáforas. Eu vou ler um poema. Tem um. Eu não gostava que me fosse apresentada a estrutura da aula, mas com o tempo eu passei a achar maneiro, né? Que a pessoa fala primeiro a estrutura da aula e depois fala a aula. Então tem um poema, tem ele em inglês e em português. Só importa muito pra gente pra saber a definição de metáfora ao final do poema. Vai ser uma parada mnemônica suave de reconhecer, não precisa ficar agoniado. Ai meu Deus, não tô entendendo. Vou anotar palavra. Não precisa disso. A gente não está estudando tradução. A pergunta se a doutrina sagrada deve usar de metáforas. Correto? A pergunta é essa. Então, bom, tem um poema, vai se falar um pouco de poesia. É importante a gente ir reconhecendo a dificuldade de diferenciar poesia e poética, certo? Mas a questão aqui é a metáfora. Tem um poema, uma análise, assim, poucas palavras se falando sobre isso, sempre no intuito de definir, sempre no intuito da gente conseguir inteligir e reconhecer as descrições e as diferenças, principalmente na descrição, semelhanças e diferenças entre gramática, retórica, sobre todos esses elementos da arte e da linguagem, né? E aí vai se falar depois a descrição do que seja metáfora. Posso repetir o final do poema ou não? Enfim, a questão é se a doutrina sagrada deve usar de metáforas. E aí a gente vai para a metáfora aqui. Uso poético da linguagem. É song. Isso aqui é uma questão do John Milton, poeta, dramaturgo e político inglês, autor de O Paraíso Perdido. Go and catch a falling star. Get with child a mandrake root. Tell me where all past years are, or who cleft the devil's foot. Teach me to hear mermaids singing, or to keep an envy's stinging, and find what wind serves to advance a honest mind. If thou be born to strange sights, things invisible to see, ride 10,000 days and nights, till age snow white hairs on thee, though when thou turnest white, tell me all strange wonders that befell thee, and swear nowhere lives a woman true and fair. If thou findest one, let me know such a pilgrimage were sweet. Yet do not, I would not go, though a next door we might meet. Thought she were true when you met her. At last, till you write your letter. Yet she will be false. Porra, é E-R-E. Er, er, I come, or two, or three. Não é ere, né? John Donne. Não é ere, né? Mas, tipo, como é que pronuncia essa merda? Enfim. Vai e agarra uma estrela cadente, emprenha uma raiz de mandrágora. Diz-me onde estão os anos que se foram,
ou quem fendeu os cascos do diabo. Ensina-me a ouvir o canto das sereias, ou então a manter-me longe das ferroadas do ciúme e da cobiça. Descobre que vento serve bem à alma honesta, e tu está acostumado a estranhas visões, a coisas invisíveis. Cavalga por 10.000 noites e dias, até que a idade ou teus cabelos cubra de branca neve. Tu, quando retornas, tu me contarás todas as estranhas maravilhosas a ti sobrevieram. E darás testemunho que em lugar algum vive uma mulher fiel e formosa. Se tu achares uma, faze-me saber. Fosse doce tal peregrinação, mas não me contes, eu não iria. Por ainda que na porta ao lado a pudéssemos encontrar, ainda que ela fosse fiel, quando a conhecesses, até que escrevas tua carta, já terá sido infiel a 2 ou 3. Aí vem os comentários. Entendido literalmente em sua dimensão lógica, este poema é falso e até mesmo ridículo. Sim. Mas se entendido imaginativamente como tem a intenção de sê-lo, uma vez que é metafórico, o poema contém verdade emocional. O som mesmo e o movimento das palavras, além de simetria. O paralelismo das estruturas gramatical e lógica das 3 estrofes contribuem para o efeito agradável. A ambiguidade da linguagem. Uma vez que uma palavra é um símbolo e um signo arbitrário ao qual é imposto um significado, não pela natureza, mas por convenção, ela é por natureza mesma sujeita à ambiguidade, porque obviamente mais de um significado pode ser imposto a dado símbolo. Numa linguagem viva, de tempos em tempos e em situações cambiantes, as pessoas comuns impõem novos sentidos a uma mesma palavra. Assim, as palavras estão mais sujeitas à ambiguidade do que estão os símbolos da matemática, da química ou da música, cujos significados são a eles impostos por especialistas. A ambiguidade de uma palavra pode surgir a partir... dará-se exemplos disso e daquilo. Vou falar aqui um pouco sobre isso, até para eu pensar, até para eu ter companhia para pensar. Este é o uso comum de uma palavra ou de um termo, é então usada a primeira imposição e na primeira intenção. Se, contudo, alguém usar uma palavra ou um termo para que se refira a si mesma, como um instrumento em qualquer dos passos intermediários, pelos quais sabemos ou simbolizamos o que sabemos, é então usada reflexivamente. Isto é, referindo-se a si mesmo como um conceito, um som, um sinal, um substantivo, etc. Este é o uso peculiar de uma palavra ou de um termo numa imposição ou intenção diferentes do uso comum, como pode ser visto nos exemplos a seguir. Eu não vou ler os exemplos porque o bagulho é tenso. O bagulho é doido aqui. Uma vez, eu vou ler o que é a primeira intenção, a segunda intenção, e aí a gente vai devagar. Uma vez que uma palavra, porque tem os exemplos específicos daquele bagulho. Uma vez que uma palavra é um símbolo, isto é, um signo sensível com significado, pode ser usada em qualquer uma das 3 imposições. Então, tem 3 imposições e tem a segunda intenção e tem a intenção 0. Tem alguma coisa que é 0. Vamos junto. A primeira imposição
é o uso predicativo habitual de uma palavra com referência apenas ao seu significado e à realidade que simboliza. Sua referência a outro, por exemplo, a uma criança real, a um cão, a uma árvore. Sem chamar atenção para a palavra em si mesmo como um signo do sensível, né? A palavra é então usada como uma janela ou como óculos, através dos quais vemos objetos que não estavam cônscios. A imposição zero é o uso reflexivo de uma palavra com referência apenas a si mesma, enquanto signo sensível, um som ou uma notação, sem chamar atenção para o seu significado, o qual não precisa sequer ser conhecido. Quando uma palavra é usada na imposição zero, é como se olhássemos para a janela ou para os óculos como objetos finais e não através deles. A propósito, esse não é o uso habitual das palavras janela e óculos. A fonética preocupa-se com a palavra enquanto som, pois lida com sua pronúncia correta, com a similitude dos sons finais em palavras que rimam, etc. A ortografia, por sua vez, preocupa-se com a palavra enquanto notação. Imposição zero. Aí tem alguns exemplos. Rubrica é comumente pronunciada de maneira incorreta. Árvore, imposição zero. Árvore é uma proparoxítona. Mulher tem 2 sílabas. Apague, menina, e escreva maçã. Humilde tem 7 letras. A imposição zero é também a base de um tipo de enigma ou charada. Ilustração em charadas tem 4. Nabucodonosor, imposição zero em charadas. Nabucodonosor, rei dos judeus. Soletre isso com 6 letras e eu lhe conto as novidades. Resposta: judeus. J-U, soletre isso com 6 letras e eu lhe conto as novidades. Judeus. J-U-D-E-U-S. Que palavra em inglês é pronunciada? Aí vem enfim, resposta também é um exemplo, tá? É foda. Quinta. Que palavra em inglês é pronunciada mais frequentemente incorretamente? Parênteses, aqui é também uma questão de ordem na frase. E a resposta óbvia é incorretamente. Que outra palavra, além de incorretamente, poderia ser pronunciada corretamente como signo de incorretamente da mesma incorretamente? Fim da imposição zero. A segunda imposição é o uso reflexivo de uma palavra. Refere-se a si mesma precisamente como palavra, com referência tanto ao signo sensível quanto ao significado. Este uso da palavra, tanto com referência ao signo sensível quanto ao significado. Este uso da palavra é confinado à gramática. Uma palavra não pode ser classificada pela gramática sem que seu significado seja conhecido. Gramática é, assim, a ciência das imposições. 3 exemplos. Pular é um verbo. Sobre o morro é um sintagma. Bolo é o objeto direto de está comendo. Cada palavra, frase ou oração, não importando que parte seja no uso habitual, torna-se um substantivo quando na segunda imposição ou na imposição zero, pois então se nomeia a si mesmo. Pô, em latim eu tenho isso direto, porque vai falar, isso e aquilo, né? Eu tentei tentei organizar essa regra a partir do uso da cópula, o está, o é, né? Está não é cópula.
Não é verbo copulativo, mas tem situações que acaba, sei lá, se é ou não. O é copulativo, e aí eu falei, caralho, né? Que situações que se usa, vai se usar o latim. Atribuindo adjetivo, se é o substantivo ou nominativo no nominativo, né? Porque eu tenho essa dúvida a todo momento. Por mais assim que, porra, tenha a habilidade em traduzir do latim para o português, né? E do inglês para o português também. Esse uso do nominativo no latim, quando, assim, se adjetiva as paradas é uma coisa que me causa dúvida, às vezes, até na interpretação do texto. Isso para mim é comum. Reparo, né, que com essa classificação verbal isso acontece comigo. E aqui está se falando da imposição zero. Palavras na posição zero ou na segunda imposição devem ser apresentadas graficamente ou em itálico. Cada palavra, frase ou oração, não importante do que parte seja, no uso habitual torna-se substantivo, quando na segunda imposição ou na posição zero. Essa que é a questão. Por isso também começou a falar do uso reflexivo. Pular é um verbo, sobre o morro é um sintagma. Bolo é o objeto direto de estar comendo. Nas três situações, o verbo usado um verbo copulativo, é o porque o negócio está se referindo a si mesmo. Isso não é metáfora ainda. Esse é o uso reflexivo de uma palavra que, pelo que eu entendi, acontece na imposição zero. Rubrica é comumente pronunciada de maneira incorreta, imposição zero. Árvore é uma proparoxíta. Mulher tem 2 sílabas. Apague menina e escreva maçã. Apague menina e escreva moça. Aqui é na imposição zero. Humilde tem 7 letras. Rubrica é comumente pronunciado. Mulher é uma paroxítona. Mulher tem 2 letras. Enfim, né? Eu acho que tem casos que está é um verbo copulativo. Palavras da ciência da gramática e palavras da ciência da fonética e da ortografia, como todas as palavras, podem ser usadas, podem ser usadas em cada uma das 3 imposições. Palavras da ciência da gramática, da ciência da fonética e da ciência da ortografia. Vai vir ilustração de várias imposições misturadas. Friamente é um advérbio é um substantivo. Um advérbio não é substantivo, o verbo tem 3 sílabas, sílabas é um substantivo plural. Eu não vou ficar aqui decupando toda a situação, porque a gente ainda tem que ver o que é metáfora. E depois ler o São Tomás de Aquino. Muito bem, muito bem. Então, uma metáfora morta... Não, metáfora normal, vai. Metáfora. Olha que coisa bonita. Isso aqui é um presente. Metáfora é o uso de uma palavra ou sentença para evocar 2 imagens simultaneamente. Uma literal e outra figurada. Metáfora é o uso de uma palavra. Metáfora não vai envolver termos, tá? Tá perguntando o artigo 9 se a doutrina sagrada deve usar de metáforas. É isso que a gente está estudando. Metáfora é o uso de uma palavra ou sentença para evocar 2 imagens simultaneamente, uma literal e outra figurada. É a ambiguidade deliberada de imagens. Tipo assim, deliberadamente o maluco tá deliberadamente, tipo, na caroça de pau. Numa metáfora, o maluco tá fazendo isso. Usando uma linguagem literal e outra figurada. No caso da imposição zero, era uma a ver com o sentido e outra a ver com o símbolo. Aqui é uma literal e outra figurada. A metáfora é de grande valor na poesia e em toda a produção literária imaginativa,
incluindo os melhores escritos científicos e filosóficos. Aristóteles considerava a metáfora como uma proposição comprimida, uma afirmação de igualdade entre duas razões. A proporção pode ser representada assim: A está para B, assim como C está para D. A proporção comprimida é A é C. Metáfora como uma proposição comprimida. O Wild West Wind, so breath of autumn's being. West Wind, vento, está para autumn, outono, assim como breath, o sopro de vida, está para o ser humano. O Wild West Wind, so breath of autumn's being. The moon is a boat. A lua é um barco. The moon, a lua, move-se pelo céu como um boat, barco, navega sobre o mar. A está para B, a lua move-se pelo céu, assim como o barco navega pelo mar, que é o C está para B. Então, a lua é um barco. Metáfora morta é aquela que por certo tempo evocou duas imagens, mas que agora falha em fazê-lo, e normalmente porque aquilo que isso é uma metáfora morta. E normalmente porque aquilo que uma vez foi apenas o sentido figurado suplantou completamente o que fora o sentido literal. Na citação, teus pesares são as tribulações da tua alma, tribulações é uma metáfora morta. Tribulum já significou debulhadeira, para separar o milho da casca, para deixar o milho melhor. Esta metáfora, usada pela primeira vez por um escritor cristão dos primeiros tempos, era tão boa que tribulação veio a significar sofrimento e pesar, perdeu seu significado original, debulhação. Seu uso metafórico tornou-se o próprio uso habitual. Nós já não reconhecemos a metáfora. Tribulações agora evoca apenas uma imagem e não duas. Portanto, a frase é uma metáfora morta. Passemos então ao artigo 9. Se a doutrina sagrada deve usar de metáforas, parece que não deve usar. Número 1. Pois o que é próprio de doutrina ínfima, aquela doutrina de merda. Número 1. Pois o que é próprio da doutrina ínfima não pode convir a esta ciência, que ocupa, entre todas, o seu lugar supremo, como já foi dito. Ora, proceder por comparações e representações é próprio da poética, ínfima entre todas as doutrinas. Logo, usar de tais comparações não convém a essa ciência. 2. Demais, esta doutrina considera-se como ordenada a manifestação da verdade, e por isso, prêmio é prometido aos seus expositores. Eclesiastes 24:31. Aqueles que me esclarecem têm a vida eterna. Ora, nas comparações, a verdade se oculta. Logo, não convém a esta doutrina ensinar as coisas divinas por comparação com as corpóreas. 3. Demais, quanto mais sublimes as criaturas, tanto mais se assemelham a Deus. Se, pois, algumas delas são assimiladas metaforicamente a Deus, para tal, hão de, necessariamente e sobretudo, ser escolhidas as mais sublimes e não as ínfimas, o que, entretanto, frequentemente se encontra na Escritura. Mas, em contrário, a Escritura, OS 12:10, eu lhes multipliquei as visões, e pela mão dos mesmos profetas fui representado.
Ora, transmitir alguma coisa com semelhança é metafórico. Logo, é próprio da doutrina sagrada usar de metáforas. Solução. É conveniente a Sagrada Escritura transmitir as coisas divinas e espirituais por comparações metafóricas com as corpóreas, pois, provendo Deus a todos segundo a natureza de cada um, e sendo natural ao homem chegar pelos sensíveis aos inteligíveis, pois todo o nosso conhecimento começa pelos sentidos, convenientemente, a Sagrada Escritura nos transmite as coisas espirituais por comparações metafóricas com as corpóreas. Ponto. E isto é o que diz Dionísio: é impossível alumiar-nos o raio divino sem ser circunvelado pela variedade dos véus sagrados. Também convém a Sagrada Escritura, comumente proposta a todos, segundo o apóstolo Romanos 1,14, eu sou devedor a sábios e a ignorantes. Propor as coisas espirituais por comparações com as corpóreas para que, ao menos assim, as compreendam os rudes, não idôneos para conceber os inteligíveis em si. Ponto. Donde a resposta à primeira objeção. A poética usa de metáforas para representar, pois a representação é naturalmente deleitável ao homem, ao passo que a doutrina sagrada dela usa por necessidade e utilidade, como se disse. Resposta à segunda. O raio da divina revelação não se destrói, como diz Dionísio, pelas figuras sensíveis que o velam, mas persiste na sua verdade, e não permitem, assim, que permaneçam nas semelhanças os espíritos aos quais foi feita a revelação. Antes, eleva-os ao conhecimento dos inteligíveis e por eles também outros se instruem no referente a tais assuntos, por onde o que em um lugar da escritura é exposto metaforicamente, o é em outros mais expressamente. E ainda o próprio ocultar das figuras é útil para exercício dos estudiosos e contra a irrisão dos infiéis, dos quais diz o Evangelho, Mateus 7,6, não deis aos cães o que é santo. Resposta à terceira, como ensina Dionísio, é mais conveniente, pelas 3 razões seguintes, que as coisas divinas se transmitam na Escritura sob figura de corpos vis do que sob a de corpos nobres. Primeiro, porque, assim, mais a alma humana se livra do erro, pois é manifesto que tais coisas não se dizem propriamente de Deus. O que poderia ser dúbio se as coisas divinas fossem descritas sob figuras de corpos nobres, sobretudo para aqueles que nada de mais nobre conhecem do que os corpos? Segundo, por este método mais conforme ao conhecimento que temos de Deus nesta vida, pois dele, mais do que aquilo que é, se nos manifesta o que não é, por onde as semelhanças com as coisas mais afastadas de Deus, mais verdadeiro nos tornam a pensar que as ultrapassa o que de Deus dizemos, ultrapassa. O que a gente pensa ultrapassa o que a gente fala. Terceiro, porque assim mais se ocultam aos indignos as coisas divinas. O artigo 10 é se na Sagrada Escritura uma mesma letra tem vários sentidos. Então eu vou encerrar esse estudo aqui. Te convido a ouvir de novo, né? Quem já ouviu uma vez pode ouvir isso tranquilamente, né? Tendo mais espaço para pensar sobre outros exemplos. E é isso.